Essas 338 mil organizações, na verdade, é um balaio de gatos, e isso é um monte de coisa diferente. Tem desde as organizações, as obras religiosas, que representam 1/4 disso. O número de ONGs, em geral, cresceu 215% nesse período. O número de organizações religiosas cresceu mais ou menos 160% nesse tempo. A fatia desse bolo de organizações que mais cresceu nestes 10 anos, 96 a 2005, foi a fatia de desenvolvimento e defesa de direitos, que é muito interessante, cresceu quase 460%. São as organizações que estão na base da sociedade, tentando mudar, tentando garantir direito de criança, tentando educar o cidadão, educar jovens, em projetos complementares à escola. Então, realmente, quando você olha esses números, houve um desenvolvimento da democracia, da cidadania, da participação brasileira, seja dos indivíduos, seja das empresas. Da onde veio o dinheiro? Da onde vem o dinheiro do terceiro setor? Né? Da onde vem o dinheiro que mantém a sociedade civil? Na verdade, você tem 5 principais origens de recursos para o financiamento da sociedade civil, e isso é no mundo inteiro. Né? O primeiro grande ator, em qualquer lugar do mundo, é o governo. Em alguns países, tipo Inglaterra ou Holanda, inclusive, o governo, às vezes, cria fundações, cria endowments, ele bota dinheiro em fundações independentes do governo que financiam ONGs que vão cobrar a transparência do governo. É uma ideia de pesos e contrapesos. Às vezes, o Estado cria uma ONG independente dele e dá o dinheiro para ela fiscalizar o próprio Estado. A gente talvez um dia chegue nisso, mas, de fato, no Brasil, nessa perspectiva de políticas públicas intersetoriais, o governo põe e pôs muito dinheiro no desenvolvimento da sociedade civil. Toda a política de criança e adolescente, por exemplo, por intermédio dos fundos da infância e adolescência, muitas vezes é dinheiro da prefeitura, do governo do Estado, que está indo para o fundo, que está financiando ONGs, desenvolvendo projetos. Sistema de educação infantil brasileiro, muitas das creches, por exemplo, sistema de creches no município de São Paulo, em geral, são associações mantidas por pessoas que recebem recursos do governo municipal, da prefeitura, para fazer a creche funcionar. Então, você tem o sistema de alfabetização no Brasil, ProAlfa, do MEC. Ele, muitas vezes, repassa dinheiro do MEC para ONGs fazerem alfabetização de jovens e adultos pelo país afora. Então, uma primeira grande fonte de recursos da sociedade civil organizada no Brasil é o Estado. Segunda grande fonte, e todos esses atores foram muito importantes na década de 90 e está tendo uma reconfiguração nesse momento, que é onde eu vou chegar no nosso momento. Segundo grande ator no Brasil, especialmente na década de 80, de 90, foi a cooperação e a filantropia internacional. A cooperação internacional são governos que passam dinheiro para o país, seja para o próprio governo, seja para ONGs, para organizações da sociedade civil. Então, você tem a Holanda, ou aqui no Brasil, a gente tem a relação com os Estados Unidos, a USAID, a Inter-American Foundation, ou algumas organizações tipo Oxfam, Novib, os partidos alemães, por exemplo, eles têm fundações que fazem a cooperação internacional no país. Esse dinheiro foi muito importante no financiamento de determinadas causas no Brasil, desde a própria redemocratização brasileira, que, vamos dizer, uma Fundação Ford, por exemplo, investiu muito em algumas organizações que buscavam o processo de redemocratização do país na década de 70 e 80, até questões que normalmente no país não são investidas nacionalmente. Por exemplo, questão de raça no Brasil é uma questão tabu. O Brasil é um país que não se aceita como racista, né? E não se fala muito de raça. Quando você fala de cotas nas universidades, dá um quiprocó na mídia enorme, embora está avançando aos poucos. Ainda é um país onde a questão da raça e de que há preconceito de raça ainda é muito escondido na nossa cultura.
as grandes ONGs que trabalham com questão de raça, que advogam a favor das cotas nas universidades e coisas assim, em geral são financiadas por filantropia internacional. Você não tem dinheiro brasileiro que financia isso. Questão de gênero no país. É engraçado, tem poucas organizações que financiam a questão da mulher, mas você tem um financiamento muito importante vindo do hemisfério norte para a questão de gênero. Questão da reforma agrária, por incrível que pareça, não querendo concordar ou discordar, mas o MST, por exemplo, recebe bastante dinheiro internacional para fazer o trabalho dele de reforma agrária. Então, a questão de corrupção, muitas vezes, de transparência, você vê algumas das ONGs mais importantes em transparência, a Transparência Internacional trabalha com recursos internacionais e não recursos nacionais. Então, você percebe que a filantropia, a cooperação internacional, ela financia determinadas agendas e a filantropia nacional, o investimento social privado brasileiro, muitas vezes financia outras agendas, eu vou entrar nisso daqui a pouquinho. Outro financiador importante que gera receita, e, na verdade, é um muito capilarizado, são as igrejas, né, que têm uma capacidade de captar recurso, picadinho, juntar recurso, fazer obras importantes. Em geral, o dinheiro das igrejas ele é captado numa comunidade e ele é reinvestido na mesma comunidade quando a coisa é limpa, né? Quando não vai para o bolso de alguém. Claro que no governo isso também acontece, em todos os setores isso acontece. Mas o dinheiro das igrejas tem um potencial muito interessante, isso é capital social, de mobilizar recursos de uma comunidade para ser investido naquela comunidade. Então, ele vai para organizações que estão relacionadas àquela igreja, àquela comunidade. Uma área que está crescendo enormemente no Brasil é a área de produtos e serviços. Quando a gente, por exemplo, no GIF tem um curso que chama Ferramentas de Gestão. O curso Ferramentas de Gestão é um curso que a gente oferece em diferentes cidades do país e que a gente cobra e gera alguma receita. A gente faz o nosso congresso GIF, que é um produto de conhecimento, mas que também gera receita para a gente. Então, os produtos vai desde o cartão postal do Unicef até a feirinha que você faz lá para vender coisinha, e hoje em dia isso está se sofisticando enormemente. Você está falando em empresas sociais ou em negócios sociais para as ONGs, é uma das áreas que tem crescido muito para a sustentabilidade do terceiro setor. E, por último, mas não menos importante, talvez até mais, porque é do que eu vou falar a partir de agora, essa bolinha da filantropia nacional ou do investimento social privado. O que é essa bolinha, né? Eu falei de cada uma das bolinhas, eu vou pegar só esta daqui, a filantropia e o investimento, e decompor que é o investimento social no país, ou em qualquer país. Na verdade, o dinheiro da filantropia ele vem de empresas, ele vem de pessoas, ele vem de famílias, ele vem de comunidades. Aquele exemplo da igreja, né, que eu dei, várias pessoas juntam dinheiro para fazer uma obra social. Você, muitas vezes tem um movimento grande no mundo acontecendo, chama fundações comunitárias, que é no lugar de, numa comunidade, cada um faz um projeto ou coisa assim, você cria uma fundação naquela comunidade e todo mundo bota o dinheiro naquela mesma fundação, você monta um conselho da comunidade e aquela fundação é quem vai dar dinheiro para as associações, para as ONGs que estão desenvolvendo trabalho com criança, ou com preso, ou com jovem, e assim por diante. Mas é um processo de construir um fundo autogestionário na comunidade que financia o desenvolvimento da sociedade civil e o capital social dela. Fundações comunitárias. Tem fundos independentes. Aqui no Brasil foi criado recentemente o Fundo Brasil Direitos Humanos, que é um fundo que tem várias organizações botando dinheiro para que ele financie ONGs que trabalham na questão de direitos humanos. A Kellogg, Fundação Kellogg, está saindo do país, fechou o escritório deles agora em agosto do ano passado, mas está com um dinheiro aí de algumas dezenas de milhões de dólares, procurando parceiros para casar e juntar 50 milhões de dólares para criar um fundo que financie ONGs que trabalham a questão da raça. Então, você vê o Fundo da Amazônia, que foi criado, que é um fundo interessante, que tem dinheiro público, tem dinheiro de governos de outros países, tem dinheiro do Bradesco. Você vê que essa ideia de criar fundos que financiam determinadas causas desenvolvidas pela sociedade civil é muito forte.